és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo bem ser. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não pode mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Eu sou teu, tu és meu, o meu coração está em tuas mãos. Eu sou teu, tu és meu, o meu coração está em tuas mãos. Tu me encontras quando oro, tu me encontras quando adoro, tu me encontras quando em oração te busco. Tu me encontras quando clamo, tu me encontras quando louvo, tu me encontras quando vou a ti de coração. Eu sou teu,
busco. Tu me encontras quando clamo, tu me encontras quando louvo, tu me encontras quando vou a ti de coração. Tu me amas como sou, tua graça me alcançou. Tu me amas como sou, tua graça me alcançou. Tu me encontras quando oro, tu me encontras quando adoro, tu me encontras quando em oração te busco. Tu me encontras quando clamo, tu me encontras quando louvo, tu me encontras quando vou a ti de coração. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não quero demorar em passar a palavra ao pastor Wallace. É sempre uma oportunidade nós recebermos uma palavra nova, gente que tem experiência. O pastor Wallace trabalha com essa organização, falei há pouco, e tem atuado na área da evangelização e missões, viajado por vários países e tem uma grande experiência. Ontem a palavra foi uma palavra que provocou profunda reflexão. Quem ouviu com a mente e com o coração não saiu daqui sem pensar um pouquinho na profundidade e na aplicação do Evangelho. O que Deus quer fazer através de nós em meio à sociedade. Pastor Wallace também está com sua esposa, uma Silvia, pai de um menino de 12 anos, e bonito. Né? É como você disse ontem, né? Todo homem feio precisa arrumar uma mulher bonita. Pra ter misericórdia de Deus, né? Então tá bom. Irmãos, Deus tem nos dado graça nesses dias. Nós tivemos no mês de agosto, o mês da juventude, os jovens estiveram bem envolvidos e tínhamos planejado um encontro para os jovens no final de semana. Nós teríamos um congresso e definimos duas coisas juntamente com a irmã Karina, que é a líder. Está ali a Karina. Né? Definimos ter um final de semana trazendo um conferencista, alguém que pudesse falar não só aos jovens da igreja, mas também com ênfase à juventude. Ontem foi muito bom para isso. E também definimos uma viagem missionária para a cidade de Conchas, uma cidade da qual o pastor mora perto. Ele mora em Serquilho, e de Serquilho ele tem ali desenvolvido o seu ministério. Obrigado, pastor. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. É um prazer novamente estar aqui junto com vocês, estarmos abrindo a palavra do Senhor, estarmos meditando sobre a palavra. Embora hoje pela manhã eu venha trazer mais uma reflexão assim, de cunho missiológico, né? Já que a gente está pensando em missões, e espero fechar hoje à noite, como eu falei para vocês, né? De ontem, quem estava aqui ontem à noite, hoje pela manhã, e até hoje à noite, espero fazer sentido, né? Aquilo que eu estou falando para vocês. Mas eu tenho boas notícias hoje pela manhã, né? Minha palavra hoje pela manhã deveria trazer pelo menos motivo de nos alegrarmos, né? A igreja evangélica brasileira, né? Tenho boas notícias sobre a igreja evangélica brasileira. Eu acho que nós nunca vivemos dias tão auspiciosos, né? Nunca vivemos dias tão bons como o que nós vivemos atualmente. A igreja evangélica brasileira tem crescido e tem crescido rapidamente. Saíram finalmente as estatísticas, né, com os números oficiais do IBGE.
Nós somos oficialmente 22,2% da população brasileira, continuamos crescendo no ritmo acima do ritmo de crescimento da população brasileira. Isso quer dizer que dentro de 20 anos, talvez menos que isso, porque a tendência do crescimento da população é diminuir e a tendência de crescimento da igreja, né, é de aumentar esse percentual. No período de 20 anos nós seremos maioria nesse país, né? Passamos de 1, 2, 3% na década de 50 e seremos em 20 anos maioria nesse país. Ou seja, a maioria de nós estaremos vivos para ver dentro de 20 anos, quando nós evangélicos seremos a maioria da população nesse país. Hoje já somos 42 milhões de pessoas, 42 milhões de pessoas se declaram evangélicos nesse país. Então nós crescemos numericamente, nós também crescemos em importância política. A bancada evangélica no último pleito era de 43 deputados. Hoje nós somos 71, nós temos 71 representantes que se declaram evangélicos. 68 deles são deputados federais, 3 senadores publicamente se declaram evangélicos no Senado, né? Então nós temos um crescimento numérico, nós temos um crescimento político, claro que normalmente acompanha o crescimento numérico, uma vez que nós temos que ter representantes também lá, não é? E temos crescido economicamente, né? O mercado, chamado mercado evangélico, o mercado gospel, né, como a gente estava falando ontem, já movimenta mais de R$1 bilhão por ano no Brasil. Então, se você quer montar um negócio, né, monte negócio nessa área, vendendo artigos para os crentes, né, porque é um mercado que está crescendo. Nós crescemos cerca de 8% na média ao ano. Por exemplo, o mercado de livros no Brasil, de distribuição de livros evangélicos no Brasil, cresce a 30% ao ano. Um evangélico, né, um brasileiro que se declara evangélico, lê cerca de 7 livros por ano, que é muito acima da média de leitura de um brasileiro, né, que não se declara evangélico. Então você vê que o crescimento da igreja evangélica no Brasil tem muito o que celebrar, nós temos muito o que nos alegrar. Agora é interessante que, apesar de todas essas boas notícias que nos chegam, parece que há um mal-estar no ar, né? Parece que nós temos um certo desconforto no meio de tudo isso, que a gente não sabe muito bem explicar de onde vem, né? Porque nós não teríamos razão nenhuma para estarmos tristes com isso. Acontece que há sempre a possibilidade de vermos o copo meio cheio ou meio vazio, né? Então tem aqueles que preferem ver o copo meio vazio e que ficam meio inconfortável com tudo o que está acontecendo, né? Parece que nós não temos muitas razões para estarmos celebrando. E eu tenho pensado sobre a igreja e tenho lido, tenho feito leituras a respeito da nossa cultura e da nossa igreja, e eu queria trazer para vocês hoje pela manhã alguma reflexão a respeito desse meu pensar, né, sobre a igreja evangélica, e tentar talvez jogar luz um pouquinho do ponto de vista da missiologia nessa sensação de inconforto que nós sentimos quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira como um todo. E eu queria trazer para vocês hoje talvez 2 razões principais, 2 questões principais que nós deveríamos estar nos debruçando sobre ela. A primeira delas é a questão da legitimidade, não é? Ou seja, desses 42 milhões de evangélicos que somos nós no Brasil, quem fala em nosso nome, né? Qual é a cara que nós temos, né? Quem nos representa, quem tem voz para falar pelos evangélicos brasileiros, né? Então, a primeira questão que eu queria levantar, então, é essa questão da legitimidade de liderança, né? Quem fala por nós, né? O rebanho está sendo conduzido por quem? Bispo Macedo, né? Nós concorremos em espaço para estacionar aqui nessa área com uma das igrejas do Bispo Macedo, um pequeno empreendimento começado na década de 70 que hoje, se tivesse continuado no mesmo ritmo de crescimento, seria a maior denominação evangélica do Brasil, né? Eles têm decrescido ultimamente em função de algumas coisas que não vale a pena entrarmos aqui no ponto. Mas seria o Bispo Macedo? Seria o nosso representante, o pastor Silas Malafaia?
ou como se diz por aí, Silas ninguém fala, né? Porque quando ele fala, ninguém fala, né? Só ele fala, né? Seria o pastor Silas Malafaia, que fala em nosso nome. Ele é o querido agora da Rede Globo, que todos os eventos dele são mostrados, etc. Consegue fazer reuniões, mega reuniões, né? Seria o pastor Silas, seria o Renê Terranova, que embora aqui em São Paulo não tenha muita projeção, mas no norte, nordeste, em outras partes do Brasil, o pastor Renê Terranova, ex-batista lá de Manaus, tem uma igreja enorme e que representa um movimento que eles chamam de Segunda Reforma Protestante, que se espalha pelo Brasil como um fogo, né? O chamado G12, movimento G12, e que eu nem sei o atual título dele, mas o último título dele que eu me lembro, ele era o Patriarca do Brasil. Foi eleito pelos apóstolos que fazem parte do movimento dele como o Patriarca do Brasil, e deve estar no seu caminho para se tornar arcanjo qualquer dia desse, né? Então, seria o Renê Terranova, né, que fala em nosso nome. Bom, essa questão sobre legitimidade de liderança não é nova, né? No Evangelho de João, capítulo 10, nós temos uma passagem onde Jesus está falando com as pessoas, com os fariseus daquela época, está discutindo exatamente esse assunto com eles, né? Discute com os fariseus da época dele o problema de quem tem autoridade sobre o rebanho, não é? Se você ler o capítulo 9, você vai ver essa discussão se estabelece, né? Dizendo, né, sobre discípulos, quem é discípulo de quem. Nós somos discípulos de Moisés, no capítulo 9, versículos 28, 29, 30, ali você vê que se estabelece essa questão de saber quem tem autoridade sobre o rebanho de Deus, né? E aí Jesus vai então falar sobre pastores e pastores, né? E ele diz em João capítulo 10 o seguinte, versículo 1: eu lhes asseguro que aquele que não entra do aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, aqui ele está falando, né, sobre quem preside sobre o rebanho e qual a relação do rebanho com o pastor, né? E ele vai nos dar algumas dicas aqui, não é? Primeiro, ele coloca dois personagens principais em contrastes. De um lado nós temos o pastor, ou o bom pastor, o verdadeiro pastor, e do outro lado nós temos o ladrão, não é? Então nós temos dois personagens principais e, obviamente, o personagem secundário na história são as ovelhas, né? Então é a relação deles com as ovelhas, a relação dos dois personagens principais com a ovelha que Jesus está relatando aqui. E fica claro quando a gente lê o texto, né, e você não precisa nem de grandes explicações, que há uma distinção muito grande no que diz respeito aos propósitos de cada um desses personagens, né? Nós temos de um lado o ladrão, e aí fica claro que o objetivo dele, que o propósito desse falso pastor, né, porque veja que ele tenta enganar as ovelhas, né? Pelo jeito ele tenta ir lá e conduzir ovelhas, ele tenta, não é? Então, apesar dele ser o ladrão, ele se disfarça de pastor, não é? Então esse era o contraste que Jesus estava falando aqui. Então esse ladrão da história, o objetivo, o propósito dele é causar danos às ovelhas, né? Você ouve os verbos matar, destruir, não é? Então o objetivo do ladrão é causar danos às ovelhas e também prejuízo ao dono do rebanho, né? Porque o pastor não era o dono do rebanho, ele cuidava do rebanho, né?
Então, você vê aqui o verbo, por exemplo, roubar, né? Ele vem para roubar ovelhas, né? Então, ele causa dano às ovelhas, ele causa prejuízo ao dono do rebanho. Do outro lado, o verdadeiro pastor, ele busca um relacionamento de confiança e de cuidado com as ovelhas, né? Ele diz, ele vem, as ovelhas ouvem a sua voz, reconhece a sua voz, ele se estira, ele leva para as pastagens, a conduz de volta, ele vai à frente. Um relacionamento de confiança, né? E de segurança da presença constante do pastor junto daquele rebanho. Fica claro a diferença de propósito quando a gente percebe, por exemplo, que o dono do rebanho e mesmo o rebanho não reconhece o mercenário, não reconhece aquele falso pastor, né? Diz, de forma nenhuma as ovelhas seguem a ele, porque elas não reconhecem a sua voz. Ela não reconhece a voz deles, não é? Ele é apenas um mercenário que no primeiro sinal de perigo abandona as ovelhas. Olha o versículo 2: o assalariado não é pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, o que é que ele faz? Abandona as ovelhas. O mercenário abandona as ovelhas na primeira dificuldade, né? Porque ele trabalha pelo dinheiro. O que interessa a ele é o dinheiro. O interesse dele, em última análise, não é as ovelhas, não é? Quem é assalariado, e a maioria trabalha pelo salário. O cara fala, rapaz, eu dou meu sangue aqui, que é isso? Né? Eu trabalho. O assalariado, que não tem, né, uma preocupação maior com o bem-estar das ovelhas, foge na primeira dificuldade. Então, além das ovelhas não reconhecerem, ele não é reconhecido também pelo dono do rebanho. O que é uma coisa importantíssima para nós, não é? É sermos reconhecidos pelo dono do rebanho. Não adianta a gente conhecer o dono. Eu tinha um amigo pastor que dizia que um dia encontrou o motorista da Itapemirim, né, que era empresa grande de ônibus, e perguntou, cara, você conhece o dono da empresa, para quem você trabalha? Ah, conheço, eu esqueci o nome, né, conhecido aqui no Brasil, empresário, é o seu fulano de tal. Ah, tá. E você conhece ele? Não, imagina, ele não faz a menor ideia quem eu sou, né? E ele estava falando, às vezes dentro da igreja a gente vive essa situação, né? A gente trabalha para Deus, né? A gente serve a Ele, dirige os ônibus dele, cuida das coisas dele, sabe muito bem quem é Ele, mas Ele não faz a menor ideia quem nós somos, né? Então, ser conhecido por Ele, porque essa é a distinção do verdadeiro pastor. E diz que o dono o conhece, né? E as ovelhas também sabem quem Ele é, porque eles seguem a voz de quem conhece. Então, Ele é conhecido por Deus e não só trabalha para Ele, né? Não só trabalha para Ele, ele tem uma relação de amizade com o dono do rebanho. Então, o verdadeiro pastor, e é claro que aqui na passagem nós estamos nos referindo a Cristo, né? Cristo é o verdadeiro pastor, mas o pastor do rebanho, aquele que representa o rebanho de Deus, precisa ecoar essas qualidades, né? Precisa ser uma caixa de reverberação, né? Essas qualidades devem fazer parte também daqueles que são verdadeiros pastores desse imenso rebanho que nós temos, né? Resolvendo esse problema da legitimidade, pastores que não são lobos, não é? Caio Fábio já falava na década de 80 da lobificação dos pastores, né? Um processo lento, porém contínuo, né? De pastores que estão se lobificando, né? E eu gosto muito, e se vocês me conhecerem mais, você ia me ver citando outras vezes a passagem de Lucas, capítulo 10, quando Jesus envia os discípulos a pregarem o Evangelho e diz, eis que vos envio como o quê? Ovelhas, né? Para o meio dos lobos. Preste atenção, meus irmãos, no dia que ovelhas se comportam como lobos, os lobos venceram. Só precisa que a gente se comporte como eles, porque aí eles conseguirem impor a verdade deles, conseguirem impor a moral deles, conseguirem impor os valores deles nas nossas vidas. Nós somos ovelhas no meio dos lobos. Devemos orar para que nós entendamos isso, né, de uma vez por todas, quando nós estamos vivendo essa crise de legitimidade, crise de liderança no meio da nossa igreja. Pastores que sejam realmente, que ecoem, né, que represente de fato o bom pastor, que tenham esse relacionamento de confiança e cuidado com o rebanho, que não sejam mercenários trabalhando apenas pelo dinheiro, fugindo na primeira dificuldade que o rebanho encontra, mas abraçando, né, de fato o rebanho. E rebanhos que se comportem de fato como ovelhas, né, mansas e merecendo do cuidado do Senhor Jesus. A segunda questão, que talvez cause um certo inconforto no nosso meio, quando nós olhamos para a igreja,
é como nós nos relacionamos com a nossa herança cultural. Como nós, como evangélicos brasileiros, nos relacionamos com o fato de sermos brasileiros, né? Ou seja, a segunda grande crise que nós vivemos é uma crise de identidade, né? de nos acharmos, de nos encontrarmos, né? No meio de tudo isso, né? Eu achei muito bom que nós começamos o culto hoje, lembrando que nós estamos abrindo a Semana da Pátria, né? Porque nós somos brasileiros, né? Antes de sermos, alguns de vocês, de serem evangélicos, né? Nós nascemos aqui e ninguém nasce crente até onde eu saiba, né? Então, como nós nos relacionamos com esse fato, com a nossa herança cultural, buscar uma identidade de evangélico, de cristão e ao mesmo tempo de brasileiro, é uma crise que ainda nós vivemos e que de certa forma ainda não foi muito bem resolvida. De novo, a questão não é nova. Obviamente, nós já tivemos outras situações onde a igreja se debruçou sobre essa questão. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15 registra o primeiro concílio da igreja, né? A primeira grande reunião da igreja, de liderança dos bispos da igreja se reuniram para discutir um assunto que era de fundamental importância para a igreja que estava começando, para aquela igreja emergente, aquela semente estava germinando, crescendo, dando frutos, se expandindo rapidamente, quase que num ritmo parecido com o ritmo brasileiro de crescimento do movimento evangélico, né, no Brasil. E a igreja se reúne para discutir uma questão, e a questão era o seguinte: o que fazer com os não-judeus? Porque enquanto a igreja era de judeus que se convertiam e entendiam o Messias, né, que era Jesus, o enviado, o esperado, do qual os profetas haviam falado, até aí não havia nenhum problema. Mas de repente, pessoas de outras nacionalidades, com outras identidades culturais e hábitos, começam a se juntar à igreja. E aí, o que nós fazemos com isso? A questão é, dá para ser cristão e não ser judeu? E aí a igreja se reuniu e deliberou sobre isso em Atos capítulo 15, começando no versículo 6. Apóstolos e presbíteros se reuniram para considerar esta questão, diz o versículo 6. Versículo 7. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se, dirigiu-se a eles e disse: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês querem tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem mesmo nossos antepassados conseguiram suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. E vocês sabem, a decisão da igreja foi de não colocar mais peso sobre eles, mas de escrever uma carta de recomendação a eles, dizendo que se abstivessem da imoralidade, da carne, né, de animais fossem sufocados, que não tivessem sido sangrados, uma vez que o sangue tinha uma importância fundamental na vida, em todo o sistema sacrificial dos judeus da época, não é? E assim a igreja continuou crescendo. Bom, a igreja, obviamente, ela não é uma entidade supracultural, né? Ou seja, a igreja não está acima das culturas, né? Ela não está acima dos hábitos, acima da nossa maneira de ver o mundo, né? Da maneira com que nós nos comportamos, da maneira com que nós nos expressamos de forma da nossa arte, da maneira que construímos os nossos prédios, da maneira que nos vestimos, né? Da maneira que celebramos ou nos entristecemos. A igreja, ela é uma sociedade, e é uma mostragem dessa sociedade, e como sociedade nós temos padrão de interação que são frutos do ambiente onde nós crescemos, né? Obviamente, como a igreja de Jerusalém refletia os costumes e as tradições do fato de ser judeu. Assim como a igreja que começou a nascer na Antioquia, depois passou, né, para o sul da Europa e foi para a Itália, e foi para a Espanha, etc., tinha um jeito diferente de se expressar, né? Então,
esses padrões de comportamento dentro da igreja é um reflexo do padrão de comportamento que nós temos no nosso dia a dia. Lembra que a nossa maneira de ver o mundo, né, como nós olhamos para as coisas, ela é sempre filtrada, né, filtrada através das nossas crenças, né, das coisas que nós acreditamos como sendo certas ou como sendo erradas, verdadeiras ou falsas, etc. Elas são também formadas pelos nossos valores, né, pelos nossos valores e pelos nossos sentimentos, né? Como nós nos expressamos, como nós sentimos as coisas, como a gente diz, como as coisas batem na gente, né? Então, quando você está diante de uma situação, seja ela qualquer, a gente usa esses filtros culturais para julgarmos as coisas, né? As nossas crenças, os nossos valores, os nossos sentimentos. Por exemplo, de repente você está andando na rua e acha uma carteira. Olha para um lado, depois não tem ninguém, está lá, ou uma nota de 100, né, para ficar melhor ainda, né? Você acha a nota de 100. Como a gente se comporta diante de uma nota de 100 abandonada no meio da rua, né? Como a gente se comporta, por exemplo, quando alguém morre. De repente você vai no enterro, morreu alguém, né? Então a gente filtra essas experiências que a gente passa por esses crenças, valores e sentimentos que nós temos, e aí você chora ou você não chora. Crente não chora em enterro, né? Ou chora no enterro, né? Não sei, a gente tem uma ideia de que crente não deve chorar em enterros, né? E quando a gente acha uma carteira, como é que a gente se comporta, né? Você foi apresentado a alguém, né? Como é que você faz? Depende da idade, ele é mais novo que você, mais velho que você, depende do sexo, ele é um homem, a mulher, o que é que você faz? Você aperta a mão, você abraça, você beija, você faz o quê, né? Tem alguns lugares onde você bate no peito do outro, tem alguns lugares que quando você encontra alguém e ele é bem mais novo que você para abençoá-lo, cospe na cabeça da pessoa, né? Que é um hábito bem nojentinho, né? Vamos concordar, né? Então você transmite bênção para aquela pessoa. Então imagina você encontrar meu filho, né, que tem 12 anos de idade, chegava lá, é seu filho, pastor? É. Na cabeça dele, né? Então deveria, né? Os crentes, claro, independente de você ser crente ou de não ser crente, quando nós nos deparamos com as nossas experiências, né, do dia a dia, né, com nossas vivências do dia a dia, todos nós vamos usar esse mesmo processo, né, de crenças, valores e sentimentos para julgar as coisas, não é? Então seria óbvio que deveria existir uma igreja angolana, né, que seria diferente de uma igreja argentina, né? Deveria existir uma igreja gaúcha, brasileira gaúcha, deveria existir uma igreja que fosse pantaneira, né? Deveria existir uma igreja caipira, né? Cada um seria uma expressão, né, desse conjunto, né, de valores que você tem, né? Então seria comum que as coisas fossem assim. Eu não sei quantos de vocês já viajaram para o exterior e sofreram um pouco de decepção ao perceber que ao chegar naquela igreja, eles cantavam os mesmos hinos, se vestiam do mesmo jeito, né? Você estava esperando assim, falar, rapaz, eu estou indo para Bolívia. Aí chega lá, eles estão cantando os mesmos cânticos, você fala, rapaz, que coisa, né? Eu viajo o Brasil todo, né, com essa organização que trabalho hoje. E raras as vezes são quando eu vou numa igreja e sento lá e ouço uma música regional sendo tocada, uma música de fronteira, pantaneira, uma música nordestina, alguma coisa assim, dentro das igrejas, né? Nós somos muito unificados, mas deveria existir, não é? Cada uma deveria existir uma música evangélica brasileira, um jeito nosso de celebrar, um culto brasileiro, né? Mas o problema é que é o seguinte: o evangelho de Jesus Cristo nunca brotou espontaneamente no meio de nenhuma cultura, né? O evangelho não brota no meio de uma cultura. O evangelho não chega espontaneamente numa sociedade e é descoberto por eles. Ninguém por si só chega à conclusão de que há um Deus justo, que requer justiça, que enviou seu filho para morrer por nós na cruz, que ficou 3 dias sepultado, foi ressuscitado, está sentado à direita de Deus Pai, de onde virá julgar vivos e mortos. O nosso credo não brota espontaneamente no meio de nenhuma sociedade, ou seja, ele precisa ser revelado a essa sociedade, a essa cultura. Ele precisa ser exposto, ele precisa ser levado até lá. E é aí que entram os nossos missionários, né? Essa igreja vai fazer isso, de uma certa forma, levando, descortinando, revelando esse evangelho para algumas pessoas na cidade de Conchas. Não é uma diferença cultural muito grande,
mas espontaneamente não brotaria na casa de ninguém o evangelho. Vocês vão ser esse agente revelador, expositor das verdades do evangelho para aquelas pessoas. Só que quando você for fazer isso, e quando os missionários fazem isso, eles não só levam as verdades do evangelho, mas levam também que outras verdades? As verdades de sua própria cultura, a sua maneira de ver a vida, né? Eles também levam os seus óculos, né? E filtram todas as experiências a partir desses óculos, obviamente, né? Então, os missionários que vieram até aqui, que vieram a nós, que foram para a Argentina, que foram para Angola, que foram para todos os outros lugares, levaram o evangelho e levaram também o seu sistema de valores e de crenças e de sentir para aquelas igrejas. Então havia uma certa necessidade da gente dizer assim, não, é preciso então que a gente liberte essas igrejas, né, dos vínculos com os missionários, não é? A gente, não sei se vocês acompanham isso, mas obviamente há uma hora em que a igreja precisa se tornar independente, não é? E como é que uma igreja se torna independente? Eu participei de um concílio de organização de igrejas, onde o pastor Paulo de Biasi, que é o irmão do pastor Samuel aqui, era o examinador da igreja, né? E até hoje a gente segue um critério que foi criado no século XIX, meados, né, do século XIX, 1860, 61, dois missionários criaram um padrão para dizer assim, uma igreja independente, quando ela é autossustentada, autogovernada e ela é autopropagadora, né? Ela é capaz de continuar crescendo por si só, sem a ajuda do missionário. Então, seguindo esse critério, surgiram então a Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Metodista do Brasil, Igreja de Confissão Luterana no Brasil, Convenção Batista Brasileira, né? Então nós nos tornamos finalmente independentes. Nós éramos autogovernados, autopropagadores e tínhamos sustento suficiente para nos mantermos como agora uma igreja brasileira. Mas até que ponto nós éramos de fato brasileiros, né? Até que ponto de fato nós éramos independentes, né? Nós podíamos repensar a nossa teologia, por exemplo, ou não, ela já nos foi dada, né? Então, você vê que daí começou a surgir então essa segunda crise que eu estou falando para vocês, que é essa crise de identidade cultural, né? Que a gente vive quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira hoje, né? E obviamente várias gerações, né, pelo menos no nosso caso, pelo menos 3 gerações já se passaram desde que nós nos organizamos como Convenção Batista Brasileira e agora somos igrejas brasileiras, né? Então, algumas gerações já se passaram. Se passaram várias gerações também para outras denominações, né? E começa a surgir, então, no nosso meio, já uma igreja cada vez mais genuinamente brasileira, né? E que características que tem essa igreja, né? Olha, elas foram influenciadas por muitas coisas. A primeira delas foi o afastamento dos missionários, né? A gente tem um número cada vez menor de missionários estrangeiros no nosso meio. Com isso, diminuiu a vigilância, né, que os missionários tinham, né, de dizer, né, não é por aí, é para cá, é para lá, né? Então, os missionários, depois eles foram para os seminários, e dos seminários formavam os pastores, né? Eu, Samuel, ainda somos de uma geração de seminaristas que saímos formados em 50% dos nossos professores eram estrangeiros ainda, mas esse número está cada vez mais diminuindo, né? Vai se perdendo também aquele elemento identificador. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente celebra o 4 de julho nos Estados Unidos com americanos, é uma festa quase igual a Natal, né? Dentro das igrejas batistas americanas, né? Aquele fervor, né, nacionalista americano se expressa, né, na fé dentro da igreja, nas celebrações da bravura dos seus soldados, das conquistas das guerras dentro das igrejas, que choca às vezes a nós brasileiros. E a gente passa por uma semana da pátria, um 7 de setembro, quase que apagado, né? Quase que a gente nem hastia bandeira na frente da igreja no 7 de setembro, né? Nós, em grande parte, aprendemos com os missionários, que no 7 de setembro não se alegravam com nada, né? Eles sentiam até de uma certa forma traindo a própria pátria se fizessem isso, né? Então, é claro que a igreja ficava olhando para o missionário, que era também o pastor da igreja. Bom, o pastor não fez nada, não deve ser para fazer nada, né? Então, ficávamos na nossa, né? Nós perdemos com o tempo também um pouco da importância das denominações, né?
As denominações perderam a importância, diminuíram um pouco a sua importância. Até porque uma das grandes características do povo brasileiro é de nós sermos autônomos, né? Nós não gostamos muito de regras que nos amarram. Nós temos uma dificuldade muito grande com acordos coletivos, né? Por exemplo, dirigir, nós temos que concordar todo mundo numa coisa só. Por exemplo, você anda desse lado, você anda dessa velocidade, você não passa pela direita, você não faz isso, não tem um monte de regras. Nós não gostamos muito de regras, vamos concordar aqui. Nós temos uma dificuldade muito grande de dirigir. Quem é estrangeiro e vem para o Brasil fica falando, meu Deus, mas tinha uma placa pare, ninguém para na placa pare. Não, a placa pare não é para parar, né? A placa pare é para você dar sinal de luz, dar uma buzinada, né? Não é para parar, né? Então nós temos dificuldade com acordos coletivos. Então assim, que qualquer pastor que comece a crescer muito dentro de uma denominação, a primeira coisa que ele faz é criar um ministério independente e deixar a denominação, né? Porque denominação é uma verticalização de autoridade. E nós temos um pouco de problema com a autoridade sobre nossa vida. Uma característica que o Sérgio Buarque de Holanda chamava de sobrançaria, né? Sobrançaria, uma palavra espanhola para isso, né? Boa parte dos pastores não vem mais de seminários, né? Pelo menos não vem dos chamados seminários maiores. Poucos deles têm a graduação de bacharel, muito menos ainda o de mestres, e raríssimos são aqueles que têm um doutorado, e seja lá em qual área que for. Essa diminuição da qualidade da formação dos pastores trouxe sérias consequências para a igreja evangélica brasileira, né? A primeira delas é que os pastores não entendem a Bíblia que leem. Lê-se pouco, né? O português, né, que a Bíblia é escrito, graças a Deus pelas versões mais modernas, né, é difícil de ser compreendido. Então, como o pastor não lia muito, não fez um bom seminário, ele tem dificuldade de ler a própria Bíblia. A liderança da igreja se empobreceram, ele tem desconhecimento das causas reformadas, ele não conhece as causas. O que nos diferencia de sermos católicos ou de sermos qualquer outra religião? Você não conhece as causas. Não entende muito bem a Bíblia. O resultado disso é que a gente tem uma hermenêutica muito pobre e nós temos uma homilética que é sofrível. É horrível assistir alguns sermões por aí, né? Assim, a gente sai, fica agoniado, a gente leva papel para ficar escrevendo, ficar desenhando, fazendo qualquer outra coisa do que prestar atenção no sermão do sujeito, porque a homilética é extremamente sofrível, sem falar que a hermenêutica tem sérios problemas, né? Então, no meio de tudo isso, a gente sofreu ainda um afastamento lento e gradativo do cristianismo. A igreja evangélica brasileira, principalmente o movimento neopentecostal, aderiu a vários elementos da cultura afro-brasileira, da nossa maneira de expressarmos a religiosidade, né? Quando eu digo nossa, eu digo brasileira, né? Que é místico, né? Que pelo sim, pelo não, uma vela para Deus, outra vela para o cão, não é assim que a gente diz, né? Então, quando o meu irmão teve o primeiro filho, primeira filha na verdade, no 7º dia, lá estava eu na casa do meu irmão, encontrei a minha sobrinha toda vestida de vermelho. Eu falei, Wallace, mas que negócio é esse? Uma menina toda de vermelho? Não, rapaz, é minha mulher, aí a minha sogra e tal, estão dizendo que no 7º dia tem que vestir a menina de vermelho, que é para espantar os maus olhados, né? E ele cresceu na igreja, mas pelo sim, pelo não, veste a menina de vermelho, não é verdade? Então esses valores, essas crenças que ainda estão dentro de nós, estão cada vez mais aflorando nessa nova igreja brasileira, né? E a igreja está ficando cada vez mais mística e vai incorporando vários elementos católicos, vários elementos espíritas, e nós somos cada vez mais animistas, né? Nós vivemos num mundo cercado de espíritos, que seca o pneu, que faz sua unha, né? Você tropeçar na pedra quando está indo para a igreja, é o demônio, é o diabo, eu não queria que eu fosse para a igreja, botou uma pedra no caminho, né? Então a gente vai ficando cada vez mais animista, e uma coisa que talvez seja uma das coisas mais graves que o cristianismo, como expressado aqui em terras tupiniquins, vive, é que a ética protestante, aquela famosa ética protestante, né, que segundo Max Weber, um escritor alemão, deu origem ao capitalismo, né, num livro clássico que ele escreveu chamado Ética Protestante e o Capitalismo e o Espírito, né, capitalista, ela não acompanhou o protestantismo aqui, não é? A ética protestante não acompanha o protestantismo em terras brasileiras. É uma coisa interessante isso, né?
Nós temos uma ética própria, né? Nós temos uma ética que é mais uma ética pessoal, ela não é comunitária, né? Então, assim, eu não roubo ninguém, não faço mal para ninguém, então devo estar certíssimo, né? Que eu não faço mal, como diria o Lulu Santos, a quase ninguém, né? Então, eu não faço mal a quase ninguém, devo estar muito bem, obrigado, né? Então, a gente vê, por exemplo, eu estava numa reunião de oração. Nós temos culto doméstico na nossa igreja, que é uma igreja pequenininha lá em Cerquilho, e tinha um irmão da igreja pedindo oração, porque ele estava fazendo um acordo com a empresa dele, e ele ia continuar trabalhando, mas o patrão iria demiti-lo na carteira, ia continuar dando salário para ele, ia demitir-lo na carteira para que ele pudesse pegar o seguro-desemprego, e ele estava pedindo oração para que tudo desse certo. E aí, pastor Samuel, como é que o irmão ora para uma situação dessa, né? Rapaz, né? Para o patrão é bom, porque ele deixa de recolher vários encargos e tal, né? E para ele melhor ainda, que ele fica com 2 salários, né? Um do seguro de... E é interessante que o Brasil nunca teve um índice tão baixo de desemprego no Brasil, 5,5, quase que é só, né, pessoas que estão no processo de transição entre um trabalho e outro. Mas nós também nunca tivemos gastos tão altos com seguro-desemprego, nunca antes na história desse país, né? Então você vê que a nossa ética caminha por outros caminhos, né? E eu também já tive situações de gente dentro da igreja orando para continuar encostada no INSS, para que o Senhor cegue os olhos do médico, né? Para que não veja que ela já está boa. Eu conversando com um rapaz na Presbiteriana, amigo nosso lá em Tietê, que disse também que a igreja foi para um congresso em Foz do Iguaçu, e o pessoal aproveitou, cruzou a fronteira, né, e se encheram de muamba lá do Paraguai, e depois, quando eles estavam no ônibus para vir de volta, né, aqui para Tietê, alguém na hora de orar pediu: irmãos, vamos pedir então para orar para o pessoal da alfândega não ver que a gente está levando mais coisa do que deveria dentro do carro, né? Olha, e eu poderia ficar aqui dando exemplos e exemplos e exemplos, né? Bom, na verdade, né, então nós estamos criando um protestantismo que é um protestantismo popular brasileiro, né? Um jeito de expressar o protestantismo de uma forma diferente, uma igreja mais mística, né, mais mágica, mais lúdica, não é? É muito engraçado, né? A gente vê alguns desses shows evangélicos, né, que eles colocam como se fossem cultos, etc. Modelo de liderança que se transforma, que fica mais brasileiro também, né? A gente estava conversando ontem, a esses novos líderes, tudo é permitido, né? Assim como a gente permite certas liberdades aos nossos políticos, aos nossos dirigentes, a gente não se importa. Vocês já repararam que tem paparazzo seguindo todas as celebridades, que é cantor ou que nem é tão celebridade assim, né? Vendo cada momento dele, com quem ele estava, se estava despenteado, se estava na praia, se é gordo, se é magro. Mas você nunca vê paparazzi seguindo político, já viu? Não viu? Tipo, saiu bêbado da festa ontem, estava com uma menina de 18 anos, que é muito comum entre os políticos em Brasília, o número de prostitutas em Brasília para servir aos deputados e senadores é uma coisa impressionante. Você nunca vê isso em revista, porque ficou consagrado no Brasil que a vida particular da liderança desse país não interessa. Então os senadores têm casos, pagam com dinheiro público a amantes deles, pagam noitadas em motéis. Isso não impede que ele seja reeleito, porque a gente acha que essas pessoas poderosas têm certos direitos. Essa mentalidade se transmitiu também à liderança evangélica. O sujeito pode ter o nome dele estampado nos jornais com um dos maiores escândalos, que a igreja dele não diminui 10 pessoas, não é? Fique com o mesmo número de pessoas, né? Então, a gente permite certas coisas a ele, porque de uma certa maneira nós temos muito medo de pensar por nós mesmos, ficar de repente, né, sem a liderança do Macedo, sem a liderança do Soares, sem a liderança, né, do Terra Nova, fica um vazio e a gente precisa se agarrar em alguém. Então, essa igreja vai ficando diferente a cada dia, e o que acontece eu vou encerrar aqui, a gente olha para essa igreja, lembra do inconforto que eu falei para vocês? E a gente se vê e não se gosta, porque, como dizia Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho, né? Então, como você não se viu lá, como você não viu a igreja que você gostaria de ver, né, no espelho a gente olha e não gosta, porque a gente vê uma igreja que está se abrasileirando de uma maneira que nós, com algumas coisas que nós não gostaríamos
que fosse. E aí nós vivemos então a crise da identidade, a crise de como nós relacionamos com as questões culturais. Mas eu queria terminar dizendo o seguinte: a crise não é necessariamente ruim, né? Porque se nós ainda, né, mesmo diante de tantos números, de tantas coisas boas, ainda nos causem conforto, isso quer dizer que ainda nós estamos num caminho de responder a pergunta que foi levantada lá em Atos, não é? Capítulo 15. Então, o que vamos fazer, né? O que vamos fazer com essa herança cultural que nós temos? Como é que nós vamos ser igreja brasileira? Como é que nós vamos expressar nossa maneira de ser, né, de sermos igreja? Pensar nossa teologia, pensar, alcançar pessoas, levar o Evangelho, revelar o Evangelho para uma cultura, respeitando essa cultura, mas ao mesmo tempo sendo fiéis aos princípios que são maiores de qualquer cultura, que é a palavra de Deus, né? Então essas questões não foram resolvidas completamente ainda na nossa cultura, e essa crise é boa, porque dessa crise eu tenho certeza, nós vamos gerar, vamos parir, né, alguma coisa que há de ser boa para nós, né? Que há de ser boa, né? Como o pastor Samuel estava dizendo, mesmo que tenha que ficar só o tronco, né, pastor? Tudo vai ficar só o tronco, mas esse tronco há de germinar, né? A vara há de florescer mais uma vez, e nós vamos talvez poder responder de forma consciente e clara que sim, dá para ser brasileiro e ser batista, dá para ser brasileiro e ser cristão, né? E ser cristão. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite, nessa manhã, pelas preocupações que já foram da tua igreja no passado e que são nossas ainda hoje, questões que depois de séculos, milênios, nós ainda estamos debruçados sobre elas. Ajuda-nos a cada um de nós aqui pensarmos sobre essas coisas e encontrarmos no meio de tudo isso uma maneira de expressar de forma genuína a nossa fé sem perder a nossa identidade. Ajuda-nos também na nossa crise de liderança, para que homens e mulheres cada vez mais capacitados, dos melhores entre nós, possam se levantar e se colocar nessa brecha, para que nós possamos ter uma igreja forte, com liderança forte. Abençoa o pastor dessa igreja, abençoa a diretoria dessa igreja, e abençoa, Senhor, para que nós possamos continuar a refletir sobre essas coisas. No nome de Jesus é que eu oro. Amém e amém. Irmãos, nós vamos encerrar o culto dessa manhã, o Grupo Jovem cantará. E eu não sei você, pastor Wallace tem uma vivência com a igreja brasileira muito grande, e é um chamado à reflexão. Na verdade, não é só termos uma igreja de gente que faz assim para tudo, mas uma igreja de gente que pensa o porquê é a igreja. Então, essa manhã é um complemento da palavra de ontem à noite, que certamente nos prepara para a palavra da noite. E eu quero convidar você para estar aqui à noite e assim ser edificado pela palavra do Senhor. Logo após a canção do Grupo Jovem, nós vamos para a Estação do Saber Cristão, e o meu desejo é que Deus continue abençoando a caminhada da igreja. Aos jovens eu não estarei à noite para encerrar, mas que Deus continue abençoando o carinho no trabalho de vocês, viu? Que seja aí, bom, já se preparando para Conchas, né? Ter lá em Conchas uma experiência missionária muito boa, que assim mantenha os jovens motivados, que é a geração que vai conduzir esta igreja que o pastor falou, é a juventude que está aí. Que Deus abençoe. Cristo, eis a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lá pesado, lá formoso,
Só